Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a reunião entre os ministros do STF e os banqueiros, inclusive o André Esteves, que parece deixou os ministros apavorados com a lei Magnitsky. Tem mais informação nova, tá? Isso não é novo, isso aconteceu há 2 dias atrás. Eu fiz um vídeo sobre isso há 2 dias atrás. Aqui, esse vídeo aqui, ó. Gilmar Moraes e André Esteves se encontraram em Brasília, estão discutindo como resolver o problema, né? Então agora o que a gente tem agora é mais informações, saíram mais informações dessa reunião, mas são informações relevantes. Essa notícia foi sugerida por Descobri que o Peter é o Papai Noel, Leandro Original MT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, sobre essa mesma reunião, essa reunião aconteceu há 2 dias atrás, tá? Há 2 dias atrás saiu uma nota na coluna da Bela Megali falando sobre isso aqui, e eu fiz um vídeo sobre isso, falando tudo que estava acontecendo e coisa e tal, mas a coluna da Bela Megali não falava muita coisa, falava só que teve a reunião e coisa e tal, entre o André Esteves e o pessoal do STF, tinha outros banqueiros envolvidos também. Tudo foi coordenado pelo Nhonho, lembra? O Rodrigo Maia, né? Lembra? Ele agora parece que é diretor numa entidade de bancos e coisa e tal. Ele teria organizado esse encontro entre vários banqueiros e o pessoal do STF para explicar o que é a Magnitsky, como é que funciona, como é que é a coisa na prática, né? E aí, enfim, essa reunião existiu de fato e agora a gente tem mais informações sobre elas, muito interessantes as informações. Olha só o caso aqui, né? O encontro ocorre diante de incerteza sobre o alcance das medidas dos Estados Unidos e seus reflexos no sistema financeiro nacional. Tá todo mundo achando que, não, é uma lei lá fora, beleza, não tenho nada nos Estados Unidos, não tenho bens nos Estados Unidos, não tem problema para mim, né? E a gente já explicou que isso não é bem verdade. E, aliás, segundo estão dizendo aqui, os ministros do STF saíram apavorados desse encontro, né? Então, em meio à pressão de sanções dos Estados Unidos, os ministros do STF buscaram esclarecimentos com banqueiros sobre possíveis desdobramentos da lei Magnitsky. Essa informação é do jornal O Globo, mas é uma informação mais recente. Aquela coluna da Bela Megali de 2 dias atrás, eu já falei o que tinha ali. O encontro reuniu Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin e ocorreu diante das incertezas sobre o alcance dessas medidas e seus reflexos no sistema financeiro nacional e internacional também, tá? Porque, de novo, esse pessoal pode ser sancionado lá na Europa. Os bancos europeus não vão querer fazer negócio com quem é sancionado pela lei Magnitsky. Então não é só nos Estados Unidos, no final das contas, não, né? Então aqui, ó, entre os participantes estavam André Esteves, do BTG, José Vita, do Itaú, Alessandro Tomal, do Santander, além do presidente da Federação Brasileira de Bancos, e Rodrigo Maia, que foi quem organizou a coisa toda, que é o ex-presidente da Câmara e atualmente dirige a Confederação Nacional de Instituições Financeiras, né? Então, ou seja, é o que eu falei naquele dia mesmo, né? Teve uma reunião desse pessoal todo, eles vendo o tamanho da merda, né? Também estava o Messias e parece que o Gonê também estava nessa história, a gente viu no outro vídeo lá isso daqui, né? Conforme relatos, as reuniões foram longas em razão da complexidade do cenário. Os ministros buscavam entender as limitações técnicas impostas pelas sanções e até onde Trump poderia avançar. Os banqueiros detalharam que o sistema bancário utiliza filtros automáticos para identificar possíveis alvos da lei Magnitsky, inclusive em operações simples como o PIX. Olha só, porque é o que eu falo para vocês, esse pessoal está falando, a gente vai falar depois desse caso aqui, ó, da Fernanda Melchiona, que protocolou um projeto para proibir instituições financeiras de aplicarem leis estrangeiras como a Magnitsky. Meu amigo, não é assim que funciona, não. Quando o banco brasileiro vai fazer negócio nos Estados Unidos, ele tem que assinar um contrato com as instituições americanas. E esse contrato inclui aplicar essa lei. Se o banco brasileiro não puder aplicar essa lei por uma lei brasileira, simplesmente você está cortando o Brasil do sistema financeiro mundial. É muito pior nesse caso, né? Mas enfim, o que ele está falando aqui é que é tudo automático. Não tem esse negócio de, deixa eu ver se eu vou aplicar ou não vou aplicar. Não, eu vou manter a conta aqui. Não, eu vou permitir isso aqui. Na verdade, a coisa toda está embutida nos sistemas dos bancos, porque, né, é fruto desses acordos. E quem controla isso é o OFAC, é o Bessent lá nos Estados Unidos. O Bessent, por enquanto, botou o nome do Alexandre de Moraes na lista, mas as sanções em si ainda estão sendo colocadas na coisa, né? Então, assim, você não sabe ainda qual filtro que tem contra o Alexandre de Moraes. Então, aqui, ó, de acordo com os executivos, as sanções atuais atingem transações em dólar, mas ainda não impedem o acesso ao sistema financeiro nem ao SWIFT, responsável por transferências internacionais.
Mas veja, no momento que o Bessent colocar essas restrições lá nos Estados Unidos, os bancos brasileiros automaticamente entram nisso daí, porque eles não podem abrir mão, isso já é tudo automático, já é dentro do sistema isso daí, né? E conforme a publicação, um dos representantes declarou que a situação é corrigível nesse momento, mas alertou para o risco da advogada Viviane Barsi, a mulher de Moraes, também ser alvo da lei futuramente. Então, ou seja, é aquilo que a gente vem falando, é muito provável que o Trump inclua ela na condição de aliado ao Alexandre de Moraes, né? Sobre outros ministros, os banqueiros consideraram improvável que sejam alcançados pelas sanções no curto prazo, segundo informações obtidas dos Estados Unidos. No entanto, admitiram que não há como prever os próximos passos do Trump. Só depende do Trump em última análise. Tá? Tem um processo interno, eles fazem um processo de levantamento, tem que ser aprovado em 4 ministérios do Trump. Esse processo aconteceu com Alexandre de Moraes, pode acontecer com os outros ministros. Está sendo feito para os outros ministros. A decisão final é do Trump se coloca ou não, né? Então, o Trump pode resolver colocar do jeito que a situação tá, né? Então, a visão é essa. O pessoal saiu apavorado com essa reunião, justamente porque realmente seria uma coisa crítica para eles, né? E mais do que isso, os Estados Unidos cercam familiares para asfixiar ministros do STF com lei Magnitsky. O Trump, além de estar fazendo o levantamento para aplicar Magnitsky em outros ministros do STF, a gente sabe que tem 7 nomes sendo estudados pelos diversos ministérios lá do Trump para aplicação da Magnitsky, não sabemos quais são esses nomes. Além disso, aqui, ó, o governo dos Estados Unidos já tem em mãos uma lista com informações aprofundadas sobre todos os escritórios de advocacia que pertencem a familiares de ministros do STF ou dos quais esses parentes são sócios. Explicando isso, eu já falei aqui algumas vezes, mas é bom esclarecer para o pessoal como é que funcionam esses tribunais superiores lá em Brasília. Todos eles, não é só o STF não, tá? O TST, o TSE, todos os tribunais superiores lá de Brasília. Cada ministro desses tem um tribunal ligado a ele. Pode ser o da esposa, pode ser do filho, pode ser do primo, pode ser de algum amigo que não tem nada a ver, não tem parentesco direto com ele. Mas lá em Brasília, todo mundo sabe. Ah, é o ministro fulano de tal? Ah, vai no escritório, sei lá o que, limitada. Você vai naquele escritório, é o escritório ligado ao ministro. E aí, ali você consegue um tratamento mais, entendeu? Não quer dizer que seja uma corrupção direta, tá? Que você vai pagar o escritório e o ministro vai decidir a seu favor. Não é assim que funciona a coisa. Algumas vezes pode ser que seja assim, tá? Mas normalmente não é assim. Normalmente o que você consegue é você ser visto por bons olhos. Você contratou o escritório, se você tiver um caso ali limítrofe, pode ser que o seu caso seja visto com bons olhos por esse ministro, nesse caso, né? Enfim, e lógico, é nesses escritórios que está o grosso do faturamento dos ministros, né? O salário de ministro é 40 mil reais, 50 mil reais, sei lá, por mês, o que é um bom salário. Aqui no Brasil, é um excelente salário, 50 mil reais por mês é um ótimo salário aqui no Brasil. Mas não tenho ilusão, meu amigo, para ter uma empresa igual o IDP lá em Portugal, ter casas, apartamentos espalhados pelo mundo e não sei o que lá, a riqueza desses ministros, não é com 50 mil reais por mês, meu amigo. 50 mil reais por mês você não faz isso, não. Isso é justamente da grana grande que entra desses escritórios, né? Aqui, ó, a gestão Trump também possui um levantamento detalhado de institutos de ensino. IDP, meu amigo, o Instituto da Dupla Penetração do Gilmar Mendes aqui. E pesquisas ligadas, de alguma maneira, aos magistrados da Suprema Corte. Meu amigo Sapão, vai dar ruim, hein? O tal do IDP, o Instituto da Dupla Penetração, não vai funcionar muito tempo mais, cara. Conforme interlocutores, o governo americano busca garantir que um eventual endurecimento na aplicação da Magnitsky não seja inócuo, com ministros usando o CNPJ de uma empresa ou movimentação financeira de institutos privados, nos quais sejam sócios. Então, o pessoal saiu apavorado dessa reunião aqui com os banqueiros e a situação tende a piorar. O filho do Barroso desistiu de voltar aos Estados Unidos por receio de sanções, né? Então, ainda não está oficializado que o pessoal perdeu o visto, mas já ficou aqui para Brazoca mesmo, né? Não tem jeito, vão ter que ficar por aqui mesmo. A filha do Barroso, teve gente dizendo que ela já veio para o Brasil, mas a gente não sabe onde é que ela tá? O fato é que o filho dele iria voltar para os Estados Unidos, ele trabalha lá no BTG Pactual, lá em Miami. E aqui, ó, o Bernardo atua como diretor associado do BTG Pactual em Miami. Ele estava de férias na Europa quando, em 18 de julho, foi anunciada a medida que revogou os vistos de 7 ministros do STF, inclusive do Barroso, e de seus familiares. Não houve divulgação oficial da lista de pessoas afetadas, o que levou Bernardo a optar por não tentar reingresso nos Estados Unidos.
veio para o Brasil. Seja bem-vindo ao Brazoca, meu amigo. É isso daí. Seja bem-vindo a Xandaquistândia. Estamos aqui todos amarrados nessa porcaria, né? Enfim, a escolha de não retornar foi tomada como precaução. Isso é importante realmente. Por quê? Se você tenta entrar nos Estados Unidos e é negado o seu visto, é muito mais complicado para você entrar depois disso. Então é melhor você não tentar. Nem tentar ir para lá se você está na dúvida se você vai passar ou não, né? Eu dou esse conselho não só para os familiares do Barroso, mas para todo mundo dentro do TSE e do STF que estava envolvido nessas censuras e coisa e tal, porque se você lembrar bem, no início do ano, o Marco Rubio já falou que qualquer pessoa envolvida em censura estaria com o visto suspenso nos Estados Unidos, né? Enfim, essa é a situação. O pessoal está apavorado, está vendo o tamanho da Lei Magnitsky nisso daqui e vai piorar muito mais. Como os ministros falaram, os banqueiros falaram, ainda tem pouca coisa ligada da Lei Magnitsky no filtro do Alexandre de Moraes. Eles ainda podem ligar muito mais coisa no filtro, e o filtro é automático. O Scott Bessent aperta um botão lá no computador dele, lá, meu amigo, acabou. Pix para o Xandão, até Pix para de funcionar para o Xandão aqui no Brasil, porque o Banco Central também tem acordos de cooperação com os Estados Unidos, também é obrigado a obedecer esse tipo de coisa, né? Aí vem a moça aqui, a dona Fernanda Melchiona, que é uma esquerdista, que não que eu vou fazer uma lei que proíbe instituições financeiras de aplicarem Lei Magnitsky no Brasil, né? Isso aqui é uma idiotice, porque o que acontece? São contratos que as instituições financeiras assinaram para poder ter acesso ao mercado americano, para poder investir lá, para poder ter conta em dólar, não sei o que lá. Se as instituições brasileiras forem proibidas de ter esse tipo de contrato, simplesmente o Brasil volta 20 anos do passado. Que 20 anos? 50 anos no passado. Os bancos no Brasil vão quebrar todos eles, né? É uma idiotice sem tamanho isso daqui. Esse pessoal achando que vai resolver o problema com esparadrapo. Tá achando que vai resolver perna quebrada com esparadrapo. Não dá, meu amigo. Perna quebrada, tu vai ter que engessar. Talvez tenha que fazer até cirurgia para corrigir esse problema aqui. Extirpar o tumor que tem ali no STF e de repente corrigir esse problema, né? Enfim. E, ao mesmo tempo, a blogueira aqui da CNN está afirmando que os Estados Unidos estão mapeando escritórios de advocacia de familiares do STF, inclusive o IDP do Gilmar Mendes, é o que eu estava falando antes. Até o IDP, meu amigo, o Instituto da Dupla Penetração do Gilmar Mendes, vai entrar nessa parada. É brincadeira?